Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que aborda os movimentos celestes durante o período semanal, abrange este momento de 20 a 26 de agosto, observando aí os movimentos, ingressos astrológicos, aspectos também. Boa noite a quem assiste ao vivo na sexta-feira. Boa noite, Ana Martins. Boa noite ao pessoal que acompanha presencial. Flávia, boa noite. Quem assistirá ao longo da semana também. Quem terá o olhar para a live quando ela for gravada. Uma boa semana também a quem assistirá. Movimentos astrológicos. Boa noite, Eveli. Movimentos astrológicos acontecendo. Período virginiano, período de Mercúrio retrógrado chegando, né? Então, Flávia, a questão do apagão, na live da semana passada eu falei, se você assistir de novo, né? Teve momentos aí da quadratura Sol-Urano marcando a semana, né? Olá, Renata, olá, pessoal que chega, galera antenada nos movimentos do céu e nos acontecimentos do que envolve. Olá, Renata de Portugal, que honra! Olá, Mari, pessoal que nos acompanha, pessoal que nos assiste. Temos movimentos especiais de Marte oposição Netuno, quadraturas acontecendo, período virginiano chegando na quarta-feira, Mercúrio retrógrado também, né? Já temos Vênus em retrogradação, Mercúrio se juntará ao clube, estará retrógrado também, né? Nossa, aqui onde moro não teve nada, não teve apagão ainda. Você mora, Mari? Que bom, né? Alguns lugares andaram acontecendo, mas vai de lugar, vai de situação, não envolve sempre tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Então temos aí movimentos acontecendo, boas-vindas ao pessoal que chega. É uma semana para calma e elegância na alma, né, Ana Martins? Então vamos que vamos. A gente começa a semana já com oposição Marte-Netuno. Oposição Marte-Netuno acontecendo aí pelo terça-feira, mas que já no começo da semana já apresenta sinais exatos, já apresenta sinais de situação da oposição, né? Então temos essa condição. Cheguei, Júpiter está em trígono com o meu Sol. Que bom, o Cris, que bom. O Júpiter trígono com o Sol até o ano que vem. Vai variando, né, os movimentos. Saudações, Juliana. Boa noite, boas-vindas. Então a gente começa a semana aí com oposição Marte-Netuno. Marte é planeta que envolve as iniciativas, que envolve tomada de decisões, que envolve direções, e Netuno é o que envolve dispersões, né? Então o começo de semana requer atenção aí com o desafio diante de dispersões. Você tem oposição Marte-Netuno ou Alene Matos? Então, reforça para quem tem essa oposição as situações que envolvem questões da semana, questões do período, questões do mapa. Oposição Marte-Netuno recomenda um certo cuidado, primeiro com foco, dispersões. Oi, Joana, boa noite de Portugal. Então temos aí atenção com foco para não dispersar com assuntos banais, né? Com empolgações desnecessárias. Oi, Ana Paula! Também atenção com o foco dos interesses, né? Oposição Marte-Netuno é condizente com questões de energia, da baixa energética, é condizente com esse tempo aí de sinais de Covid, da variante que vem acontecendo na América do Norte, né? Alguns casos aí já dando brecha no Brasil também, né? Então não é à toa também que a gente percebe algumas questões de coletivo, né? Numa situação de Marte e Netuno. Desvenda-se questões associadas a crimes, a questões políticas também, né? Seja Brasil, seja mundo afora. Então a gente percebe esse desafio no lidar com questões atreladas a um coletivo também. Oposição Marte-Netuno vale atenção dobrada para não sermos tomados por falsas impressões também, impulsos, questões que envolvam o nosso dia a dia
em temas do foco do lidar com assuntos, no foco do lidar com as situações cotidianas em geral, né? Então tem a ver com esse posicionamento, com essas questões que a gente pode se deparar. Então vale essa atenção. Marte é um planeta associado a atitudes, a ações. A gente pode perceber a energia tensa por causa de impulsos de pessoas ou de lugares, até que não tenham a ver com a gente, e a gente sentir uma tensão, uma certa carga, né? Então isso requer aí um cuidado para também não entrarmos em confusões à toa, né? Não entrarmos em confusões ou tensões que não são nossas. Então vale esse cuidado, vale esse cuidadinho aí, né? Se é casa 10, casa 4, Renata, é questão doméstica, do meio familiar, né? Isso falando do seu mapa astral. Mas se a gente observar, a oposição Marte-Netuno, ela acontece no eixo Virgem-Peixes. Então vale um olharzinho aí na área Virgem-Peixes dos diretos respectivos mapas, né? Então uma atenção aí com dispersões de maneira geral, com questões que envolvam não levar tão a sério certas opiniões ou falsos moralismos, né? Porque Netuno tem o lado desafiador de Netuno, é a falsa impressão, é a dispersão, é a percepção positiva ou negativa das questões. Então vale um olhar e um cuidado para não criar falsas impressões ou se deixar levar por impulsos desnecessários também diante de temas, diante de questões, né? E no geral a gente percebeu um pouco um cuidado para não perder o foco com o que é essencial, com o que é necessário. Então, começando a semana com Marte oposição Netuno. A gente começa a semana também com uma quadratura Vênus-Júpiter. Você vê que a semana está leve, né? A semana está relativamente leve. Vênus quadratura Júpiter. Então, Vênus é um planeta associado a relacionamentos, associado à nossa sociabilidade, com expectativas nas relações. Júpiter tem um tanto aquilo que requer cuidado para a gente não exceder nas expectativas diante de questões e situações. Está rindo, né, Ana Paula? Pois é, a semana está leve, né? Então, Vênus quadratura Júpiter, vale o cuidado também para a gente não ficar para baixo, para não ficar depreciativo ou se sentir depreciado por causa de opiniões dos outros, né? Só porque acha que sabe ou só porque tem certas opiniões, né? Então, às vezes, isso é uma situação de Vênus-Júpiter, né? Metade casa 1 é 7 e casa 2, 8, não sei. Então, provavelmente isso é o final dos graus de Virgem Peixes, são as questões meio do lado material, do lado financeiro, que requer cautela aí na oposição Marte-Netuno do seu mapa, o Cris. Então vale essa questão. Vai sobreviver sim, Juliana, tá? Vai sobreviver sim, porque só está começando a live. Só estar começando, né? Então tem esse detalhe aí da quadratura Vênus-Júpiter, né? Então, Maria, aí Vênus em Leão no céu, tá? Não no seu mapa, mas observar aí também. Então, quadratura Vênus-Júpiter recomenda também atenção para não exigirmos demais de pessoas, de lugares, não criarmos expectativas mais da conta, né? E também não ficar brocochô por causa de algo que não deu certo no começo, né? Às vezes acontece isso. Quando Marte faz oposição a Netuno, que é o aspecto anterior que eu falei, né? Marte é associado a ações, a iniciativas, Netuno a uma certa ilusão, a gente perde um pouco expectativa, né? Na quadratura Vênus-Júpiter, isso acontece de forma semelhante também nas relações. Então, vale um cuidado para a gente também não achar que porque uma coisa não começou bem, um projeto não começou bem, a gente não ficar desanimado só porque a coisa não deu certo, uma compra, um negócio, uma atitude, um movimento, né? Não desanimar num primeiro movimento de alguma situação, de alguma coisa. Esse é o recado. Tá? Não é porque deu uma falhadinha numa coisa, não vou mexer mais nisso, não vou dar certo, esse brinquedo não serve para mim, né? Sei lá, foi mexer com um recurso no trabalho, né? Uma coisa que não deu certo de começo e aí desanima. Não, lá insiste, né? Ou até na academia, por exemplo. Mexeu lá
num equipamento. Boa noite, Bruna. Mexeu lá num equipamento, mexeu lá um objeto, né? Um exercício. Ai, doeu aqui, não é para mim. Dá uma mexida, tenta de novo, aí depois, de repente, se pegou o jeito, segue. Se não pegar, não deu, tenta de novo, né? Não é porque deu algum BO, algum probleminha numa primeira situação que a gente vai desistir, ou porque alguém criticou também. Ah, tá vendo? Não falei, né? Não é para desanimar num primeiro gesto, mas às vezes a gente muda a expectativa. Doeu, hein, Flávio? Foi na academia? Já quis desistir? Então, não desista. Vai, insiste, vai na manhã, vai na calma e elegância, né? Doeu ali? Então modera no exercício, não faz tão forte. Isso vale para trabalho, isso vale para uma relação. Falou com o chefe, falou com um parente, deu um mau equívoco, um mal entendido, dá uma tentadinha de novo, num tom diferente, né? Não é porque deu algum probleminha numa situação anterior que a gente desanima. Então essa é os primeiros dias aí com Vênus quadratura Júpiter, Marte oposição Netuno, vale esse cuidado para a gente não criar falsa impressão com lugares e pessoas, ou também não exceder nas expectativas, não ficar meio magoei só porque deu uma coisinha errada aqui ou ali, seja num procedimento de rotina ou num contato com pessoas. Certo? Então vale atenção aí com esse estafa total, Bárbara. Calma e elegância, né, Joana? Então vai na manhã. Tem que olhar as casas onde tem leão e touro. Também, Ana Paula, também dá para olhar, tá? Porque aí você percebe aonde esse movimento pode dar sinais. Certo? Então vale essa atenção. Na quarta-feira, 23 de agosto, aqui, horário de Brasília, nós começamos o período virginiano. Olha só, últimos dias de Leão, né? Últimos dias de Leão até 22 para 23 de agosto. Você vai fazer uma harmonização facial que há muito tempo estava querendo. Não, desmarca não, Clara. Vai tranquila, vai tranquila, não tem problema. Vai na boa. Isso aí é um aspecto do céu. De repente no teu mapa está fluindo. Oi, Fernanda. Boa noite, Maria Fernanda. Prazer vê-la aqui. Então, a gente tem... vai tranquila, Clara. Vai na boa. Tá? Aproveita Vênus Júpiter. Está tenso, mas... em retrogradação, às vezes é um refazer questão, né? Se você já fez antes e vai fazer de novo, legal. Você vai dar uma reparado, um ajuste ali, certo? Então vale uma atenção. Então nós temos, a partir de 23 de agosto, o período virginiano começando, o ingresso do Sol em Virgem, horário de Brasília, 6h02 da manhã. Então eu brinco que até às 6 horas, até 6h01 ali, bebês que estiverem nos flashes da vitrine da maternidade, né? Dão um certo glamour leonino ainda. E a partir das 6h02 da manhã... tá chegando, Joana! 24 de agosto. Parabéns aos virginianos que já começam fazendo aniversário. Então, a partir das 6h02 da manhã, horário do Brasil, horário de Brasília, bebês que já nascerem com observador, olhar da enfermeira chegando a 300 metros de distância para buscar, para levar para a mamãe ou para algum exame, já será virginiano, se estiver com aquele olhar meio crítico, desconfiado, meio até resmungando, tá? Então, período virginiano chegando aí, 23 de agosto no Brasil, 6h02. Então, o período virginiano ele é sempre valioso já para observar o que é útil, observar o que é essencial, observar o que tem valor prático, né? Saudações virginianas, né, Cris? Aí também. O período aí chegando de olhar o que requer utilidade, olhar o que requer, digamos, um ajuste no detalhe das situações. É um signo associado ao detalhe, à minúcia. É um período especial também de olhar a qualidade de vida, corpo, saúde. Virginiano astrólogo também, Larissa. É isso, lá para setembro. É isso aí. Objetivo e prático, né, Flávia? Vale também. Período virginiano aí para dar
Uma Margem, oh, Evelyn, também virginiana, a filha, que legal. Então tem um detalhe aí de observações para um valor ao que é útil, um valor a que é essencial, um valor a questões que envolvam o nosso cotidiano, temas de saúde entrando em pauta de repente a partir de meio da semana, seja para algo essencial, seja serviços, seja questões que possam ganhar uma dimensão de debate coletivo também. E, no geral, as questões que envolvam o essencial, o necessário, né? Para a gente tratar, para a gente esclarecer no trabalho, no dia a dia, coisas que de certa maneira a gente passe a ter um olhar mais detalhado, mais apurado, né? Então o período virginiano ele sempre dá um recheio para uma estratégia para o que é prático para os nossos planos, para prestar mais atenção em detalhes, naquilo que é útil e essencial, né? Não perder tempo e desfocar do que não é essencial. Então, olhar o que é prático, olhar o que é essencial e necessário, seja na rotina, seja na família, seja em casa, seja no trabalho, atenção a quem presta serviço, quem está fazendo coisas para a gente e a gente não agradece, né? Pessoa que tem, sei lá, empregada, quem trabalha, faz coisas para a gente no dia a dia, né? Então vale essa atenção para um olhar que tem simbolismo virginiano num contexto mais amplo das questões, tá? E claro, a área de Virgem no mapa tem um temperinho extra também para algum movimento, para alguma situação, certo? Na mesma quarta-feira, começamos o movimento de retrogradação de Mercúrio. Então tem Mercúrio retrógrado quarta-feira, né? Mercúrio retrógrado é o que eu digo para vocês. É uma alternância do ritmo do que envolve os assuntos mercurianos, né? Então, Mercúrio é um planeta associado à comunicação. Mercúrio é um planeta associado a ritmo, a rotina, a serviços, né? Não é sempre que vai dar chabu, não é sempre que vai causar contratempos, né? Às vezes traz, sim, uma necessidade de revisões, de contratempos, né? Mas olha só, um exemplo prático. Quando o Mercúrio fica retrógrado, faz de conta que é o verdinho, a bolinha verde ali, né? Ele fica mais próximo do azul, que é o planeta Terra. Olha só, o Mercúrio está direto ali no desenho, olha lá, vai ficar retrógrado, olha lá. É quando ele fica no meio do amarelo, que é o Sol, e da Terra, que é azul. Então as pessoas perguntam, Gui, como é que é movimento retrógrado? É como uma rotatória. Tá vendo o zodíaco? Olha lá, faz de conta que o tourinho, o gêmeozinho ali, ó, e o Mercúrio está voltando os gêmeos e o touro, tá? Esse é um exemplo do desenho. Na verdade, ele retrogradará por Virgem. Mercúrio estará retrógrado do grau 21 até o 8º grau, de 21 a 8 de Virgem, tá? Olha só, é isso, vendo? O verdinho ali, quando ele desce, quando ele está fazendo a rotatória, ele está fazendo o zodíaco de trás para frente por 21, 22, 23 dias, tá? Mercúrio fica retrógrado nessa média de tempo, de 21 a 23 dias mais ou menos, tá? Então, quando ele está 10 dias antes de fazer conjunção com o Sol, ele começa a retrogradar. 10 dias depois da conjunção, que será dia 6 de setembro, ele fica direto, no caso no dia 15 de setembro, 9, 10 dias depois. Certo? Pegaram o esquema de Mercúrio retrógrado? Então, Mercúrio retrógrado, ele vai estar por quais graus? É isso, Juliana, respondido, né? De 21 a 8 de Virgem. Isso, 21 graus a 8 de Virgem ele faz a retrogradação, tá? Então tem esse olhar, tem essa atenção. A área de Virgem do nosso mapa, ela fica suscetível a revisões, ela fica suscetível a ajustes, né? Então ele retrógrado em Virgem, o Cris, ele está no signo que é domiciliado, então dá uma tendência a rever questões da área virginiana do nosso mapa. Retoma contato. Mercúrio retrógrado é sempre um bom indício para voltar contatos, voltar conversas pendentes, esclarecer questões, tá? Esclarecer o que está desalinhado,
né? É um pouco desafiador para assinatura de papéis, de contratos. Eu sempre recomendo, se puder, deixa para depois do dia 15. Só que muitas vezes o que está tratando ali, quando o Mercúrio retrograda, ele tem ótimo indício para resolver, né? Vou dar um exemplo para vocês. Uma cliente contou que estava prestes a alugar um imóvel dela, lá para o começo do ano. Quando o Mercúrio retrogradou, ela conseguiu alugar depois de um baita tempo. Então, o Mercúrio em retrogradação, ele é uma alternância de ritmo. Então, o que está estagnado é propenso a ter um movimento. O que está em movimento tem uma propensão a mudar de ritmo, ou desacelera muito, ou dá uma travada. Por isso que aí, no dia 22, 23, que é o dia que ele muda, não estranhe se um chapuzinho na comunicação, travar o WhatsApp, travar o celular, alguma questão de comunicações, alguma questão da rotina cotidiana, bilhete único, né? Sistemas em geral, podem dar uns chabuzinhos quando o Mercúrio retrograda, porque tem uma alternância de ritmo nas comunicações. Mas às vezes aquele rádio que não estava funcionando, ele conserta, ele arruma, né? Então é um pouco isso. Mercúrio vai retrogradar no signo da sua regência. Isso dá alguma conotação especial à sua retrogradação? Boa pergunta, Juliana. Em alguns momentos até ele é mais sutil, né? Mas vai de cada mapa, vai de cada pessoa. Algumas pessoas sentem ele de forma para uma resolução de questões práticas, né? Em alguns momentos ele potencializa situações, tá? Então, assim, o Mercúrio, ele retrograda, se a gente observar, ali no grau 21, né? Então ele começa uma retrogradação numa oposição com Netuno, tá? Então, quando ele começa uma retrogradação numa oposição com Netuno, é possível que um chabuzinho aí no meio da semana possa acontecer, tá? Alguns desajustes de comunicação, de dispersar, de perder o foco, alguns contratempos de rotina, né? Mais pelo aspecto no geral, tá? Mas depois, lá pro dia, entrando setembro, depois do dia 6 que ele faz a conjunção com o Sol, aí as questões são propensas a uma direção um pouco mais alinhadas. De todo modo, né, para quem é virginiano ou tem ascendente em Virgem, é propenso a um tempo de retomar questões. Quem faz aniversário com Mercúrio retrógrado tem ele na Revolução Solar retrógrado. É muito frequente pessoas que fazem aniversário com Mercúrio retrógrado tirarem da gaveta algum projeto que vinha adiando há um tempo. É aquela história que eu falei para vocês. Muda o ritmo de comunicação, de movimento de questões, de projetos, né? De situações. Então dá essa propensão, tá? Então, por exemplo, vai pegar a casa 8, Inês. A casa 8 ela tem a ver com terapias, com espiritualidade. Essas questões você pode retomar ou repassar. Finanças em conjunto ou finanças do parceiro, caso seja casada ou em sociedade, né? Pode dar um contratempo aí com essa questão, tá? Agora, também quem faz aniversário com Mercúrio retrógrado é meio para o período anual, né? Então tem uma tendência de retomar questões que vinha adiando há um certo tempo, um curso, uma atividade, um trabalho, um estudo, né? Ou um projeto material que estava ali na gaveta, queria comprar uma coisa há muito tempo, Mercúrio retrogrado, faz aniversário. Nesse ano você tira da gaveta um projeto, uma compra, uma ideia que estava estagnada. E coisas que vêm em movimento podem ter uma pausa por esse período também, tá? Casa 5, Clara Maria, aí a questão de filhos, caso tenha, de diversões que você retoma, que você volta, reencontros, ou também de despesas associadas à vida doméstica, tá? Casa 8, Flávia, então, questões de algum contratempo com finanças, a questão de espiritualidade, a questão de temas de terapia, que às vezes retoma, que às vezes muda, né? Pesquisas associadas a quem trabalha com pesquisas é muito interessante para revisões também, né? Então são temas que Mercúrio em retrogradação costumam dar
esse dinamismo, digamos assim, né? Dinamismo é uma palavra elegante, calma, para movimentos de Mercúrio retrógrado, né? Então vale essa atenção. E eu costumo dizer também, né, o seu Mercúrio é casa 6, né, mas tem que olhar a área de Virgem no mapa, né, Ana Martins, em função da onde o Mercúrio do céu está em retrogradação. Né? Elisa, casa 2 em Virgem, então seria questões financeiras, questões materiais. Né? Na casa 1, Mari, aí é questão da sua postura de tratar assuntos, conversas, diálogos, ter DRs, né? Não só DRs afetivas, mas voltar conversas com amigos, voltar conversas com assuntos, volta estudo, alguma questão. Né? E, geralmente, se o ascendente é Virgem, Gêmeos está na casa 10, então podem ser questões de trabalho também. Né? A última retrogradação de Mercúrio, conseguimos vender imóveis da família. É isso, Juliana. Então, esse é um exemplo muito bom. Isso acontece. Quando o Mercúrio tem retrogradação, questões comerciais que estavam estagnadas ficam favorecidas a desatar. Certo? Isso é interessante. Flávia, casa 11. Casa 11 é grupos, amizades, voltam contatos associados a vínculos ou amizades. A casa 11 é associada à parte financeira do trabalho também. Então, às vezes, questões pendentes de finanças no trabalho, um certo aumento, uma questão pendente com finanças de trabalho, fica mexida aí. Durante a retrogradação de Mercúrio, vai cantar a música do Barão Vermelho. Ah, pro dia nascer feliz, é claro. É uma boa sugestão, né? Pode cantar um pro dia nascer feliz. Mas a questão de Mercúrio retrógrado, ela favorece questões comerciais pendentes ou estagnadas. Tá? Agora, às vezes, foi tentar uma comprazinha ali, não estranhe, der um chabuzinho, der um atraso na entrega, porque é o que eu disse, é uma alternância de ritmo. Né? Então, não é uma regra dizer que Mercúrio retrógrado é caótico. Às vezes, favorece empreendimentos. Eu dei um exemplo de questões comerciais aí, de eventos. É muito comum com Mercúrio retrógrado eventos de relembrar, eventos de sei lá, artista, poeta famoso, né? História de alguém, né? Exposição de fulano de tal. Né? Tá interessantes temas culturais que dão uns revivals, que retomam. Né? Questões de saúde pode ter relação, Larissa, pode ter num sentido coletivo. Tá? Então voltar uma campanha para vacina, para cuidado aí, a questão da Covid, em alguns lugares uma variante aí rolando, né? A gente já observou um pouco por essa oposição de Marte com Netuno, que é associado a essa questão da epidemias assim, momentâneas, né? Viroses, questões de saúde pontuais. E com Mercúrio retrógrado reforça essa propensão, né? Num sentido coletivo e de atenção ou de movimentos. Né? Adiar a revisão do seu carro, o Cris, está vendo? Não é à toa. Né? Então, mesmo com Mercúrio em retrogradação, agora, dessa vez, eu acho que vai. Né? Então, tá vendo? Esse é um ponto de questão. O Evelyn, usando máscara, talvez não, viu, Evelyn? Porque é mais uma variante, não se trata aí de um caso mais caótico. Aquela época lá era uma configuração muito cíclica, depois de 38 anos, né? Quando teve ali entre 2020 e 2021, Saturno, Júpiter, Plutão e tal. Agora é mais esses resquícios, essas consequências, né, momentâneas daquela época. Certo? Outra questão com Mercúrio retrógrado é o que eu disse para vocês. Situações das últimas situações de Mercúrio em retrogradação, que foi começo de janeiro e também maio, podem resgatar ou virem à tona. Tá? Então, período ali de janeiro, período de maio, tivemos Mercúrio retrógrado. Então, se alguém mexeu com questão financeira, com acordos, tem temas jurídicos, temas de trabalho, nessa época de maio, naquela época de janeiro, está esperando alguma resposta de prova, uma resposta de atividade, de trabalho, ou encontros mesmo. Marca um encontro que está ali ensaiando com alguém, um parente, um amigo, alguém do trabalho, uma reunião que ficou de voltar a contato. Mercúrio retrógrado dá esse indício de voltar comunicações, voltar contatos também, certo?
Então, pessoal, sintetizando, repassando aí a semana, falamos da oposição Marte-Netuno, aquele desafio com expectativas, com dispersões, né? Atenção para não perder o foco à toa, com situações, com gastar energia demais, ou com assuntos que não são necessários, né? A oposição de Vênus-Júpiter, que a gente falou da questão de expectativas, que às vezes no começo de uma atividade, de algo que a gente faça, a gente desanima no começo, ou porque alguém quer botar banca, tá vendo, não falei, pessoal que acha que sabe mais que a gente sobre o assunto, ou alguém da família, ou alguém do profissional, ou alguma amizade meio, né, pentelha, não falei que isso não ia dar certo. Então, quadratura Vênus-Júpiter é um exercício das expectativas, né? Não tem essa opção. Ana Martins, eu fiz anos em maio com Mercúrio retrógrado, ia ser mais uns tempos de calma. Então, Ana Martins, é aquela história, quando faz aniversário com Mercúrio retrógrado, às vezes você tem um ano em que você tira o stand-by, né? Do que estava adiando de alguns anos. Então, às vezes, está adiando um curso, uma pós, um trabalho, uma questão que você vinha adiando. No ano do Mercúrio, que você faz aniversário com Mercúrio retrógrado, você tem um movimento, tem uma propensão a resolver, né? Mercúrio retrógrado, outras vezes aparece o alecrim dourado. Flávio, às vezes tem o período de oi sumidos, né? Vai ter Mercúrio retrógrado e Vênus retrógrado durante alguns dias, né? Até o dia 3 ali de setembro, os dois estão por retrogradação. Ficam uns 10 dias com Mercúrio e com Vênus retrógrado, né? Então não estranha aí os oi sumidos aparecerem, um casalzinho querendo DR, né? O ex querendo DR, os fantasminhas camaradas que ressurgem no WhatsApp, né? Então vale uma atenção que não é para estranhar, né? Não tem um tempo aí de atenção, de cuidado com essas tendências também, quando o Mercúrio fica em retrogradação e junto a Vênus, né? Outra questão são a história das publicações, a história dos acordos comerciais. O que está pendente tem chance de ter um movimento, de ter uma novidade, de desatar. Tá? Então, até o dia 3, Mercúrio e Vênus estão retrógrados juntos. Então, é um tempo suscetível a retomar questões, voltar conversas, tirar a limpo situações. E os oi sumidos são frequentes também, certo? Então, eu estava dizendo aí da síntese da semana. Tem o Sol em Virgem que chega também. Então, lembrando, 23 de agosto, horário de Brasília, 6h02 da manhã, tá? 6h02 da manhã. O bebê já nasceu com um olhar desconfiado ali da enfermeira chegando a 300 metros de distância para vir buscar. Ele já faz uma cara de resmungar um senso crítico, já será virginiano. Tá? Período virginiano sempre interessante para questões úteis, práticas, foco ao que é essencial, foco ao que é detalhado, o que é apurado, o que é útil, valorizar o que é útil e essencial. O essencial é invisível aos olhos, já diria o poeta, né? A vida afetiva, desde que Vênus retrogradou, está problemática, né, Juliana? Então, salvou o show do Hit? Eu estava lá. Então, uns revivals é interessante também nesse período de Vênus retrogradação, Mercúrio retrógrado também, né? Elisa, casa 2, dívidas entre Leão e Virgem, vou ter Mercúrio e Vênus retrogrado. Então, Elisa, sabe que é bom? É até bom para botar ordem nos desajustes das finanças, viu? Retrogradação de Vênus, se a coisa está ali meio chambaleando, é um tempo interessante para acordos, ajustes. Até eu olho com bons olhos para revisões, pode fazer acordinhos aí, ajustar, quitar a questão, pode aproveitar essa fase, certo? Então tem esse detalhe. Até o dia 2, Mercúrio e Vênus em retrogradação. Então, e aí, para terminar a semana, eu só esqueci uma coisinha aqui, que é a lua crescente. Uma noticiazinha boa aí, né? Uma lua crescente na quinta-feira em Sagitário. Para animar, para dar mais otimismo, para novos conhecimentos, para
acertos de questões de burocracia. Lua crescente é sempre especial para direção de objetivos, para melhor direção, para uma vertente mais idealista, para believe, acreditar mais em questões também, né? A lua crescente ainda em Sagitário desperta interesses para troca e aprendizado, para tratativas à distância, cursos à distância, contatos à distância, um planejar viagem aí, ou pelo menos, como o Mercúrio está em retrogradação, às vezes a gente revisa o roteiro de uma viagem que a gente já fez, vamos dar um ajuste aqui, vamos mudar o lugar ali, né? Então é um tempo interessante para também tratar questões à distância, para novos aprendizados, para exercício da fé, retoma uma questão da nossa fé, ou religiosa, ou pessoal, né? Então tem um contato interessante para essas questões de motivação, de um lado mais positivo, num sentido de experiência, de busca de área profissional também, atualizar saber, atualizar conhecimento. Nunca é demais nutrir-se de conhecimento e de interar com gente que sabe. Então, uma lua crescente em Sagitário é especial para essa condição na quinta-feira também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 20 a 26 de agosto. Agradeço a todos aí pela presença. Só um pitaco aí, casa 12, ou Evelyn, é questão de crenças, é questão de complexos, culpas, né? Pode repensar se está se sacrificando demais por algumas questões, ou assuntos, ou pessoas também, né? Então, despressuriza, né? Não assumir broncas que não são nossas, certo? Saudades também, Paulinha, que bom revê-la, pegou ao vivo, que joia, estamos terminando. Comprou o ingresso para o show, Cris? Que legal, muito bom, né? Tá lua crescente no ascendente, Ana Martins? Então dá uma motivação aí para questões de viagens, de aprendizado, de escancarar certas emoções também. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, pessoal. Obrigado, Joana. Ótimo fim de semana também. Valeu, Cris. Ótima semana. Evelyn, Ana Paula, pessoal que nos assistiu. Ótima semana a todos. Bom sol, bom período virginiano que chega aí quarta-feira, 6:02 da manhã. E calma e elegância no período de Mercúrio retrógrado. Obrigado, Mari. Ótima semana. Abraço. Tchau.